E um dos itens do teu edital, no que se refere à lei de licitação e contratos, ele cobra os objetivos da licitação. A lei traz esses objetivos da licitação. Objetivos, todo mundo sabe, nada mais são do que finalidades. A razão de existir, o porquê. Por que é realizado o procedimento licitatório? Por que é feito licitação? Com que objetivo o procedimento licitatório é realizado? E o artigo 3º dessa lei, ele dispõe quais são esses objetivos. O primeiro objetivo é a isonomia. Garantir o princípio constitucional da isonomia. Ou seja, não deve haver tratamentos diferenciados, todos são iguais perante a lei, e quando a administração pública quiser contratar um serviço, comprar um produto, ela deve observar esse valor da isonomia, ou seja, não trazer situações de preferência. Em regra, tratar os iguais de forma igual. Esse é o primeiro objetivo e o mais clássico, mais claro da licitação. Um outro objetivo da licitação, que é apontado também ali no artigo 3º, é a seleção da proposta mais vantajosa. Aqui está um pouco claro, né? É uma aula de revisão, eu não vou aprofundar, não vou cavar muito fundo. Mas a seleção da proposta mais vantajosa é, dentre as propostas existentes no procedimento licitatório, a administração deve escolher a que mais lhe traga vantagens, a que seja mais vantajosa, a melhor, dentre as que estão participando daquele certame, certo? Um cuidado aqui, que é muito falado, mas muita gente confunde, que a pessoa confunde vantagem com preço. Tenham em mente que nem sempre a mais vantajosa é a mais barata. Há outros elementos que são analisados que vão definir a vantagem de uma proposta. Então, se aparecer em alguma alternativa que necessariamente a proposta mais vantajosa é aquela mais barata, desconfie. Porque pode ser que coincida, Alexandra, pode ser, mas isso nem sempre vai acontecer, tudo bem? Então, a seleção da proposta mais vantajosa. E tem um terceiro que não tinha e foi incluído recentemente. Alguém consegue me lembrar? Eu esqueci, deu um lapso na minha memória. Alguém consegue lembrar para mim o terceiro? Eu só ouvi um final. Desenvolvimento nacional, é isso? Não dá aqui. Sustentável. Então, são essas as 3 metas, digamos assim, do procedimento licitatório. A isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa e o desenvolvimento nacional sustentável. Beleza? Objetivo são esses 3. Um outro item que está no teu edital, ele refere-se aos princípios da licitação. A licitação, melhor dizendo, desculpem, ela traz uma série de princípios, certo? Eu vou falar de todos, Gabriel? Não, eu não vou falar de todos. Eu vou falar daqueles que são mais frequentes em provas da Fundação Carlos Chagas. Um deles que eu vou falar para ti é a vinculação princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Qual é o instrumento convocatório de uma licitação, de um procedimento de licitação? Normalmente é o que se chama de edital. No caso do convite, é a carta convite. E o que quer dizer, Vanessa,
Vinculação a um instrumento convocatório. Nós sabemos que um instrumento convocatório é a lei da licitação, é a lei do procedimento licitatório. É ele que vem trazer as condições de contratação, os valores, as formas, o preço, forma de pagamento, forma de execução do serviço, enfim. É um instrumento que vai funcionar como um regramento geral daquele procedimento licitatório, certo? E o que quer dizer vinculação? Quer dizer que todo procedimento licitatório está vinculado ao que está escrito no edital ou na carta convite. Professor, o administrador público, ele tem ingerência de tomar decisões, de fazer escolhas que não estejam previstas no edital ou na carta convite? Sim ou não? Não, ele não tem, porque justamente existe a chamada vinculação. E na vinculação, ela é o oposto de discricionariedade. Aqui, Juju, vinculação quer dizer que ele é obrigado a respeitar, a obedecer o que está ali previsto, certo? Alguma dificuldade de tu entender esse princípio? O nome já é super indicativo desse princípio, certo? Beleza. Um outro princípio que é muito cobrado também pela Fundação Carlos Chagas é o princípio do julgamento objetivo. O nome indica o conceito, a ideia do que seja o julgamento objetivo. Objetivo não é o oposto de subjetivo? Sim ou não? Se é o oposto de subjetivo, eu uso razões pessoais, preferências minhas, ou eu devo atender de forma objetiva o que for melhor para o interesse público, o que for melhor para a administração pública? Exatamente. Então, esse julgamento, a escolha da proposta mais vantajosa, ela deve se dar de forma objetiva, sem qualquer tipo de favorecimento, Romário Vaz, sem qualquer tipo de indicação, de preferência, de ingerência por parte do administrador. Aqui ele está adstrito a julgar de forma objetiva, sem trazer elementos de subjetividade, de preferências. Lembrem-se, a administração pública ela é regida pelo princípio da impessoalidade. Então, o julgamento objetivo nada mais é do que uma decorrência desse princípio da impessoalidade. Não vou estabelecer preferências, não vou ter distinção, eu vou fazer de forma objetiva. Vou analisar os critérios, e em cima desses critérios definidos no instrumento convocatório, eu vou escolher a melhor proposta. Julgamento objetivo, então, é um outro princípio interessante. Tranquilo? O outro princípio que a FCC faz um jogo, ele é simples, mas ela faz um jogo que muita gente cai, é o sigilo das propostas. Por que muita gente cai? Todos sabemos que a administração pública ela é regida pelo princípio da publicidade, certo? Está lá no artigo 37, lá naquele caput que você jamais que aprendeu, decorou, né? Todos os professores devem falar dele quase de administrativo. E está lá o princípio da publicidade. E nos princípios da licitação também, ela traz esse princípio da publicidade. O princípio da publicidade versa que as informações elas são públicas, não é isso? Elas devem ser acessíveis a todos. Inclusive, aí eu vou fazer um link, não é a minha matéria, mas eu vou fazer. A lei de acesso à informação, ela obriga que a administração pública forneça de forma ativa informações de licitação e contratos administrativos. É o que se enquadra no conceito de transparência ativa. Independentemente de solicitação, a administração pública ela deve fornecer informações que digam respeito à licitação e contrato. Isso está ou não está na LAI? Mas não é minha matéria, mas eu estou fazendo o link, beleza? O sigilo das propostas consiste no seguinte: para que haja competitividade entre os licitantes, o ideal é que nenhum saiba da proposta do outro. Um não deve saber da proposta do outro por uma simples razão, por uma razão óbvia. A minha empresa está concorrendo com a empresa do Gabriel.
Eu sei que o Gabriel vai ofertar aquele serviço a 150 mil. Eu vou lá e ofereço por 149.500. R$ 500, porque eu sei. Isso viola ou não viola a competitividade? Então, Rodrigo, se violou a competitividade, saiu da finalidade da licitação. Então, o sigilo das propostas é o seguinte: sigilo. Ninguém sabe o que o outro está propondo. Simples assim. Ele contraria a publicidade, professor? Não contraria, porque esse sigilo ele permanece até a abertura dos envelopes. Então, é o sigilo até a abertura das propostas. Da feita que são abertas as propostas, esse sigilo ele deixa de existir. Então, ele é anterior ao procedimento de escolha da melhor proposta. O sigilo da proposta que vai durar até a abertura dos envelopes. Isso é tão sério, pessoal, o sigilo das propostas, que se alguém violar o sigilo, constitui crime. Porque esse envelope tem que ser invasável, inviolável, certo? Sigilo da proposta também, a FCC sempre cobra em prova. O que ela mais gosta de todos os princípios é esse aqui. A adjudicação compulsória. E esse nome compulsória leva muita gente a engano. Quem é meu aluno regular das aulas de sábado, à noite, né? Eu concorrendo com a Amapá Garden Shopping, você já ouviu eu falar com muito destaque, não foi? Né, Vanessa, que nunca faltou? Da adjudicação compulsória. É ou não é verdade, Vanessa? Me ajuda, me salva. Está sendo gravada essa aula. Certo. E esse nome leva muita gente a confusão. Por quê? Compulsória quer dizer obrigatória. E tem gente que entende que, ao vencedor do procedimento de licitação, é obrigada a formalização do contrato. A administração pública ela realizou um procedimento. Empresa A, B, C e D concorreram nesse procedimento. Beleza. A empresa D foi selecionada, passou por todas as fases de licitação e chega houve a homologação e chega-se à parte final, que é a adjudicação. O que é a adjudicação? É a entrega do objeto do contrato ao vencedor. Certo, Renildo? É a entrega desse objeto ao vencedor. A empresa D venceu, realizar-se-á um procedimento de entrega que vai, de certo modo, consagrar ela como vencedora. Tranquilo? Beleza. E tem gente que entende que nesse procedimento de adjudicação gera direito adquirido para o vencedor. Existe, inclusive, na doutrina, quem entenda que adjudicar significa um direito adquirido ao vencedor. A FCC, pelo menos, ela é daquela corrente doutrinária de que não, que a adjudicação compulsória, que é essa entrega do objeto do contrato ao vencedor, ela não gera direito adquirido. Ela gera expectativa de direito. Ela garante apenas e tão somente a não entrega a outro licitante. O que isso quer dizer em linguagem mais simples? Se a administração pública for celebrar de fato o contrato, ela fica obrigada a fazer com o vencedor. Mas isso obriga a administração a formalizar esse contrato? Não. Porque a administração, por outras razões supervenientes, pode não realizar mais esse contrato. Imagina se acontece uma catástrofe, uma guerra. Imagina se houve uma frustração que pode fazer com que a administração pública não realize. Ela pode, inclusive, revogar por razão de conveniência ou oportunidade. A administração pública, em Lázaro, ela pode anular o procedimento de licitação por ilegalidade. Então, leve para a tua prova que a adjudicação compulsória não gera direito adquirido de contratação. Ela não obriga a administração a contratar. Ela apenas indica. Ela gera uma chamada expectativa de direito. Tu sabe o que é expectativa, né? Foi aquilo que tu gerou em 2012,
lá no Ribamar Pestana, com aquele rapaz que te enganou. Passou já. Bora superar, amanhã tu vai bater na cara dele. Perfeito. É essa a compreensão. A adjudicação compulsória, ela implica a não possibilidade de contratar com outro licitante, senão o vencedor. Mas necessariamente tem que ser com o vencedor, tem que ser feito o contrato? Não. Compreendido? Beleza, então, existem outros e outros e outros princípios. Muitos dos princípios que existem, vocês já estudaram. Legalidade, impessoalidade, probidade administrativa, vocês já estudaram em outros elementos do teu edital. Então, eu não vou ficar repetindo isso, até mesmo porque é só uma hora. Eu estou sem tempo, alguém controla aí. Se deixar, eu vou até 5 horas falando aqui. Beleza, então. De princípios, eu acho que era isso o mais importante. Agora sim, vem o assunto prevalente, que tem mais informações, que são as modalidades de licitação. Modalidade de licitação foi o que me salvou em concurso público em 2009. Era a única coisa que eu sabia de licitação à época e foi suficiente para ser servidor do Ministério da Economia hoje. Então, o que custa ser suficiente para ser um servidor da LAP, né? Até porque eu não vou concorrer comigo, então eu estou na torcida por ti. Bora lá. Modalidade está associada a procedimento. De vez em quando, não é tão frequente, a banca tenta te confundir modalidade com tipos de licitação. E você precisa ter clara essa diferença em sua mente, certo, Rosemary? Você precisa estar evidente isso. Eu não aceito que o meu aluno frequente, quem está vindo só hoje, tudo bem, está perdoado. Mas o meu aluno frequente, aquele que vem sempre na minha aula, eu não aceito que ele confunda modalidade com tipo de licitação. Tipo está associado, desculpa, modalidade está associada a procedimento. Já o tipo de licitação aos critérios. Menor preço, maior lance ou oferta. Aqui, tu vai prestar atenção nos critérios. O que a administração vai utilizar para escolher a melhor proposta? E aqui refere-se a procedimento. De que forma esse procedimento vai ser desenvolvido? Os seus prazos, os seus valores. A forma pela qual vai ser dado o seu encaminhamento. Perfeito? Beleza. A Lei 8666, Epitáfio, uma banda lá de Macapá, que era satânica, 666, né? Esse número é estranho. Vai de retro. Sim, ela dispõe algumas modalidades de licitação, que são a concorrência, a tomada de preços, o convite. Tem mais duas que eu esqueci de novo. O concurso e o leilão. Tem uma outra modalidade que está no teu edital também, que não está aqui na Lei 866 de 93, que é o pregão, não é isso? Eu vou colocar aqui pregão e vou colocar Lei 10.520 de 2002. Sim? Não, o pregão é modalidade, perfeito? É uma modalidade e um regulamento próprio. Se a questão fizer menção expressa apenas à Lei 866 de 93, só vai levar em consideração essas 5. Agora, se ela não fizer menção expressa e ela falar de forma genérica modalidade de licitação, tu pode incluir o pregão na tua consideração, tranquilo? Beleza, então, bora lá. São essas as modalidades. A concorrência, a tomada de preços e o convite, elas são determinadas pelo valor. Isso. Já o concurso e o leilão são pelo
objeto. E o pregão, filho de Deus, é predominantemente pelo valor ou pelo objeto? Não esquece para amanhã. Pregão, pessoal, não interessa valor. Não, o limite é o céu, é o infinito. O que vai interessar para o pregão é o objeto. Se o objeto ele for bem de uso comum, bem ao serviço de uso comum, não é isso? Não interessa o valor. Não importa. Se ele se enquadrar na condição do pregão, ele pode ser realizado o pregão. O pregão, nos dias de hoje, ele é a modalidade mais utilizada. Por que razão? Porque ele é o mais abrangente. Ele não tem limite de valor. E também porque ele é o mais célere, é a mais célere dessas modalidades. O que garante a celeridade? Eu vou falar só do pregão agora, depois eu falo do resto. O que garante a celeridade do pregão? É algo chamado inversão de fase. Aqui no pregão, há duas inversões de fase. A habilitação aqui no pregão ela é feita só depois da seleção da proposta. Seleciona-se a proposta para depois a empresa vir se ele ou não. Na 8666 é diferente. É primeiro feita a seleção. Aí a empresa perdeu recurso. Julga o recurso. Depois que vai se fazer a habilitação. A habilitação primeiro, né? Uma empresa que se habilitou, foi desabilitada, entra com recurso. Depois da habilitação, faz-se a seleção. E aí, de novo, abre possibilidade de recurso. E o detalhe, nessa habilitação, vão ser analisados os documentos de todos os licitantes. Diferente é no pregão. Pregão primeiro e vai escolher. Selecionou a proposta, vai se fazer a análise documental de quem? Só da empresa que venceu. E existe só uma possibilidade de recurso. Então, essa inversão e essa possibilidade de única só possibilidade de recurso torna o pregão o mais utilizado, o mais célere. O pregão também não estava dentro do que eu estava dando para vocês, né? É só para fazer um paralelo. Vai ter algum outro professor que vai falar com mais clareza do pregão. Beleza. A primeira modalidade que eu quero falar para ti é a concorrência. A concorrência é aquela modalidade mais genérica e a mais complexa também de todas as modalidades. Ela é utilizada, normalmente, em compras, aquisições, contratos de grande vulto. O que quer dizer grande vulto? O que é vultoso se aparecer na tua prova? Vulto não é aqui, não é o teu eixo. Vulto é grande valor, é elevado valor. Concorrência vai ser utilizada a concorrência, ela não exige um cadastro prévio. Aqui na concorrência, não se exige o que chama de cadastro prévio. E eu estou dando aula aqui no BM Educacional, e a Gorete, de forma muito inquieta, disse assim, professor, eles estão cobrando os valores. Eu vi numa prova da FCC ele cobrando o valor. E houve uma mudança recente, Juju, no valor. Como é que eu vou explicar isso depois no YouTube, que eu te chamo de Juju? Houve uma mudança recente no normativo que trata dos valores, certo? Só para reforçar para ti, concorrência. O valor da concorrência. Para obras e serviços de engenharia, qual é o valor? Acima, vou colocar o mais, porque é acima de quanto? E demais serviços? Quanto?
Isso? Mais ou igual? Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. A tua banca ela é sacana. Por que razão? O referencial de valor da concorrência e da tomada de preço é o mesmo. É o mesmo referencial. São esses valores. O que vai diferenciar uma da outra é que na tomada de preços vai ser a palavra até. Cuidado com esse detalhe. Todo mundo aqui que faz questão da FCC sabe que ela troca uma palavra para te confundir, não é isso? Aqui, professor, não tem outra razão. É valor de decoreba mesmo. Não tem técnica para te ensinar a lembrar valor, né? Se alguém tem, me diz, que eu quero também para aprender os prazos, né? Ou seja, na concorrência, acima de 3.300.000 para obras e serviços de engenharia, e compras e demanda de serviços acima de 1.430.000. Ok? A tomada de preços, pessoal, ela, em relação à concorrência, ela trabalha com valores médios. Então, o referencial de valor, e aqui tu tem que estar atento para não se confundir, é o mesmo. São os mesmos números, só que vai mudar o que vem na frente. Enquanto uma é acima, a outra é até. Até esse valor, nesses valores aqui descritos, poderá ser utilizada a modalidade tomada de preços. A FCC ela vai querer tentar te confundir nesse até e nesse mais. Esteja muito atento quanto a isso. Não basta tu decorar o valor, tu precisa também lembrar a relação das palavras que vêm antecedentes. Beleza, pessoal? Algumas considerações a respeito ainda da concorrência. A concorrência, ela só analisa valor ou existe alguma outra situação que nem leva em conta o valor e que se aplique à concorrência? Alienação de bens imóveis, por exemplo. A regra é concorrência. Compra no sistema de registro de preços, por exemplo. A regra também, concorrência. Então, a concorrência, sobretudo, ela se aplica em relação ao... mas ela pode se aplicar também em razão do objeto. Lembra da alienação do bem imóvel, que eu vou falar ainda aqui, se der tempo. Vou falar da alienação do bem imóvel. Ela também se aplica na regra de concorrência. A tomada de preços, pessoal, tem um outro detalhe que é da concorrência. Na tomada de preços, há o que se chama de prévio cadastro. A concorrência, Gabriel, não necessita cadastro anterior. A tomada de preços, por seu permite que haja cadastramento. Ela permite, não, ela dispõe que haja cadastramento, certo? Então, são interessados que são devidamente cadastrados. Mas, Paulinha, ela proíbe quem não está cadastrado de participar do certame? Não. Porque existe a possibilidade, prevista ainda na lei, que além dos cadastrados, quem se apresente, até que prazo? Até o 3º dia anterior à data de recebimento da proposta, que queira se habilitar, que queira concorrer. Então, além dos cadastrados, quem apresente as condições de habilitação até o 3º dia anterior ao recebimento da proposta. A empresa do fulano não está cadastrada, mas ele quer participar, ele soube da tomada de preços. Ele vai apresentar essa proposta até 3 dias antes do recebimento da proposta, da abertura das propostas. Beleza? Então, tomada de preço é isso. É valor e essa necessidade de cadastramento ou não. Tranquilo? Beleza. Bora falar de uma outra, que ela também tem outras implicações, sobretudo na dispensa de licitação, que eu vou falar, que eu pretendo falar ainda aqui. A outra modalidade importante, que é muito cobrada em prova, é o convite. E é uma escala de valor, certo? Maiores valores, concorrência,
valores médios tomada de preço e menor valor convite. Essa modalidade de convite ela tem uma peculiaridade, que é o seu instrumento convocatório, que, diferentemente das outras modalidades, ele não é um edital, é a chamada carta convite. Carta convite, beleza. O convite, o nome está dizendo, né? A administração pública ela quer contratar. E o que ela vai fazer? Ela vai convidar empresas interessadas naquele ramo, Felipe. Ela verifica no mercado e vai convidar, né? Ela vai chamar para participar do procedimento empresas daquele ramo. O convite, eu pergunto para ti, meu aluno, ele exige que seja a empresa contratada? A tomada de, cadastrada? A tomada de preço exige o cadastramento, né? Mas ela abre uma possibilidade para quem não é cadastrado até 3 dias antes de participar. Pergunto para ti, o convite, a modalidade de convite, ela exige o cadastramento prévio? Porque a própria definição legal fala cadastrados ou não. Então, podem ser tanto cadastrados como não cadastrados. A administração pública tem que convidar no mínimo quantos? Mínimo 3. Existe alguma exceção quanto a isso? Em unidades, por exemplo, que tenham pouca estrutura, em cidades pequenas, por exemplo, em que não hajam tantas empresas assim, existe a possibilidade de ser menos que 3, mas a regra é que no mínimo devem ser 3 cadastrados ou não. Beleza, então. Convite também, ele vai cobrar de ti valor, porque aqui eu te disse que o foco do convite é o valor do contrato, certo? Então, existem valores para o convite. E como existe uma escala de valores, na verdade, concorrência, tomada de preços e convite, o convite ele vai ser um pouco mais modesto no que tange a valor. Então, para obras e serviços de engenharia, a letra de revisão é um pouco mais feia que a letra da aula, tá? Perdão por isso. Está no YouTube essa letra feia, mas é isso. Valor. Para obras e serviços de engenharia, qual o referencial do valor do convite? Meu aluno que está afiado, que amanhã vai olhar para a prova, vai acertar a questão e vai mandar uma mensagem para alguém. Vai colocar no teu status como indireta. Fechei administrativo. E aí? 300 e? Agora eu vou te perguntar. É até 330? O até é importante ou não é importante? Cuidado. A FCC ela sabe que muita gente esquece do até. E na prova, se ela cobrar, tenho certeza que ela vai colocar uma alternativa que vai dizer a partir de 330 ou exatamente de 330, porque ela é... Tá, não pode chamar, não. Porque ela é ruim. E para compras e serviços, e demais serviços, meu povo? 176? Tem uma coisa antes? Até. Cuidado com isso, tá, pessoal? Eu quero puxar um gancho aqui do convite, para falar um pouco de licitação dispensável. A licitação dispensável ela está prevista lá no artigo 24, certo? E lá no artigo 24, naquela aula de sábado que o Edson estava aqui, eu falei, Ed, é o seguinte, a lei dispõe de situações de licitação dispensável para obras e serviços de engenharia que sejam até 10% do valor do convite. Tanto para obras e serviços de engenharia, como também para compras e demais serviços. Vai cair porcentagem na tua prova, BJ? Vai cair percentagem na tua prova? Quanto é 10% de 330 mil? Tira um zero, né? Qual é o 10% de 676? Trabalha a vírgula.
17.600 e 33 mil. Se a obra ou serviço de engenharia for até 33 mil, licitação dispensável, ok? Se compras e demais serviços for até 17.600, hipótese de licitação dispensável. Por que eu estou falando desses valores? Porque a FCC, em muitas questões, ela coloca... Opa, é que o notebook isso, meu Deus. Não vou te dar prejuízo. Ela coloca valor. Ela coloca lá, uma compra de 28 mil reais, por exemplo. É licitação dispensável? Então, você tem que estar atento ao valor, tá? O valor do convite é referencial para a hipótese de licitação dispensável. O valor. Então, se o serviço, se a engenharia for de até 33 mil, e se a compra e demais serviços for até 17.600, licitação dispensável. Tranquilo? E o que quer dizer licitação dispensável? A administração pública ela possui discricionariedade. Discricionariedade quer dizer razão de conveniência ou oportunidade, ela pode dispensar ou não aquele certame licitatório, certo? Onde estão previstas isso? De forma taxativa no artigo 24. É um rol taxativo, o que quer dizer, Jacó, que fora daquelas previsões contidas ali no artigo 24, não há outras, beleza? O rol é taxativo, dentre elas está essa dos 10%, e está também uma que fala de guerra e calamidade. O mundo, recentemente, né, está ou esteve na iminência de um conflito armado. Supondo que a nossa pátria amada e idolatrada, salve, salve, participasse de forma acessória que fosse desse conflito e declarasse guerra ao Ayatollah lá do Irã, o Ayatollah lá, esqueci o nome, Ali Khamenei. Se declarasse guerra, o exército, por exemplo, quisesse comprar mantimento, quisesse comprar arma, equipamento, essa licitação poderia ser dispensável? Sim. Situações de guerra e calamidade é hipótese de licitação dispensável. Minas Gerais, recentemente. Chuva, não é? Destruindo a cidade. Houve um desastre em Brumama passado. Para comprar, por exemplo, mantimentos, colchões, outros equipamentos, tivesse que realizar um procedimento licitatório com todas as fases, convocando e atender a demanda? Então, guerra e calamidade também é hipótese de licitação dispensável. Outro caso, eu nem ia falar isso agora, mas já peguei o link. Outro caso de licitação dispensável que a FCC adora cobrar é a licitação. Inciso 5 do artigo 24, salvo engano, licitação deserta. É a hipótese que a FCC adora. 2018, 2019, quem resolveu a questão, confirma comigo. Por quê? O que é uma licitação deserta? Não confundir com licitação frustrada. Desculpa, com licitação fracassada. Licitação fracassada. O que é uma licitação deserta? O nome indica. É aquela licitação que não acudiram, assim que está na lei, Juju, que não acudiram interessados, que não apareceram interessados. A administração pública um edital, publicou esse edital no número de circulação e não apareceram. Não é nada boa. A administração e os contratantes não se mostraram interessados. Se a administração realizar um novo procedimento, ela pode ter novos gastos, novas expensas, não é isso? Então, se ela julgar, por exemplo, que é melhor fazer uma contratação direta, se ela conseguir demonstrar que realizar um procedimento licitatório novo vai trazer mais custos, essa licitação ela é dispensável. Então, do que tange a licitação dispensável, o que mais tem caído na Fundação Carlos Chagas são essas. Professor, o senhor está me dizendo taxativamente que são essas? Não. Se eu fosse vidente, eu não estava dando aula, com certeza. Eu estava em Bahamas agora, né? Mas é o que tem caído com certa frequência na FCC. Pessoal,
Uma coisa que estava me eu estava em oração ontem, não fui para o monte, fiquei em oração, né, refletindo, pedindo luz, luminância para essa aula, e uma luz apontou o seguinte: Hilder, sempre cai, mas tem uma situação específica de valor que não foi muito cobrado ultimamente, mas já caiu, no que tange aos consórcios públicos. Como é que vai se dar esse referencial de valor que tu colocou aqui para a gente, se for o caso de consórcio público? Rapidinho, o que é consórcio? Rapidinho, só para... de carro que tu compra lá, da Honda, aquela moto e tal, consórcio, entes federativos distintos que se juntam, se associam, beleza? E a Lei 866 de 93, ela traz uma disposição específica quanto aos consórcios. E essa disposição ela vai mudar, Denise, de acordo com o número de participantes desse consórcio. Certo, meu aluno? Ele vai mudar dessa forma. Bora tentar entender. Se esse consórcio tem até 3 entes, exemplo, Macapá, Santana e Mazagão, esses valores aqui serão contados em dobro. Se o consórcio, por exemplo, quiser um serviço de obra e engenharia, esses valores aqui, que é 3,3, vai ser 6,6. Se esse consórcio tiver até 3 membros. Agora, se esse consórcio público tiver mais de 4 membros, esses valores serão verificados em triplo. Isso não tem caído tanto, mas eu já vi cair, e essa luz, que já funcionou para mim 6 vezes, e mais no curso do IAPEM, me indicou. Lázaro, funciona ou não funciona essa luz? Beleza. Tranquilo? Então, isso, até 300 o dobro, acima de 300 o triplo. Tranquilo? Deixa eu ver o que dá mais para falar em pouco tempo. Sim, leilão, que é outra modalidade. Rapidinho, o leilão é imóvel inservível. Aquele bem que a administração não quer mais, não está servindo mais para ela. Cuidado com isso. Inservível não quer dizer imprestável. Exemplo, a ALAP vai comprar novos computadores para os futuros servidores, né? Vocês são pessoas muito benquistas lá e vocês vão receber computadores novos. Só que aqueles computadores que lá estão ainda funcionam. E aí? Só que para aquela finalidade ele vai se tornar inservível. Se a administração pública quiser, ela pode jogar lá na frente para alguém pegar? Não, ela precisa se desfazer. De que forma? Atendendo ao procedimento licitatório. E a modalidade a ser utilizada vai ser o leilão. Bem imóvel inservível, leilão. Bem imóvel inservível, ou bem apreendido ou penhorado. Dei um exemplo, não foi? Da tua amiga que foi comprar iPhone em Assunção, em Montevidéu, não sei, Montevidéu, Uruguai, não. Em Assunção, a tua amiga foi lá, atravessou lá para o Paraguai para comprar iPhone e maquiagens importadas para você montar o seu estúdio aqui no município de Santana. Lá na Pissarreira, na 3ª rua, para a direita. Mentira, nunca fui lá. E aí, ela foi pega pela Polícia Federal na fronteira. Tudo contrabando, descaminho e o caramba. Não apresentou? Muamba, toma, apreende. A administração vai jogar fora aquilo? Não. Se aquilo não for falsificado, não trouxer prejuízo, ela vai leiloar. E como é que funciona o leilão? Sempre cai em prova. Aquela noção elementar que tu tem de leilão. Quem dá mais? Quem dá mais, ganha. Maior lance, maior oferta. Cuidado. Não ser o portador daquele bem é aquele que vai apresentar valor maior ou igual. Jéssica, boa de Santana.
ela pretende comprar um iPhone, né? iPhone último modelo. Ela participa do procedimento, mas só ela participa. O preço mínimo é 7 mil, por exemplo. Ela tem por que dar 8 mil, se é só ela que está participando? Então, é o valor maior ou igual. Grifa esse igual, porque muita questão FCC, ela tira o igual e considera só um maior, tá bom? As dicas gerais, eu tenho mais 5 minutos. O que dá para falar em 5 minutos? Deixa eu ver. Tá, maior ou igual. Aprendidos ou penhorados. O concurso, pessoal. O concurso ele não leva em consideração o valor, nem os tipos de licitação. O concurso, o próprio nome já diz, né? É uma seleção. Trabalho artístico, científico, técnico, artístico e científico, certo? O concurso vai ser adotado dessa forma. E o concurso ele não leva em consideração o valor. E o concurso, dentre as modalidades de licitação, é aquele que apresenta maior subjetividade. Ele sai um pouco daquele julgamento objetivo. Por quê? Concurso para escolher a melhor uma nova bandeira do município de Santana, por exemplo. É um trabalho artístico. O que é bom para um, não foge de um julgamento objetivo. O que eu preciso falar para vocês nesses 3, 4 minutos? Espera aí. Deixa eu pensar aqui. Tem muita coisa para falar. Licitação inexigível. Eu aposto, eu liguei hoje no YouTube, de manhã, na revisão do Gran Cursos, exigível. Então, coisa inexigível. Sempre tem que cobrar. E como ela tem cobrado? Basta tu lembrar de um artista P das Galáxias. O que é o artista P das Galáxias? É um artista consagrado. Se o artista é consagrado, eu tenho como viabilizar uma competição? Eu sou gestor municipal, eu quero contratar um cantor para esse município. Como eu vou conferir se o juramento do dedinho é melhor do que o Safadão? Tem como. Mas, professor, o Safadão tem mais... Não sei. É impossível, não tem como competir, porque aqui existe uma margem de subjetividade. Então, contratação de artista consagrado, que tenha diretamente ou com empresário exclusivo, licitação inexigível. O que é uma licitação inexigível? Palavra-chave de licitação inexigível é aquela que não se pode exigir por uma razão, pela inviabilidade de competição. Quando você encontrar na sua prova a palavra inexigível, guarde isso. Impossibilidade, inviabilidade de competição. Pessoal, a vontade era falar muito mais coisas, mas é só 1 hora, né? Então, eu quero aproveitar esses minutos finais para te dar um recado motivacional mesmo. Eu sei, porque eu passo por isso, muita gente te colocou em prova, muita gente disse, tu só estuda há muitos anos e não passa. Muita gente está te dizendo que tu está perdendo o teu tempo com isso. Eu sei de tudo isso, porque eu ouço isso até hoje. Mas eu quero que tu vá para a tua prova ciente do teu objetivo. Seja um pouco, entre aspas, egoísta amanhã. Você vai pensar no você construiu e tendo a consciência de que você fez a coisa correta. Professor, eu estou angustiado porque eu não entendi isso. Todo mundo tem um ou outro ponto do edital que ele não entendeu. Tem gente que entendeu tudo até hoje e amanhã não vai conseguir. Sabe por quê? Porque ele vai com medo e sem confiança. Tu não tem que ir amanhã para a prova com a expectativa que tu vai acertar tudo. Mas eu quero que tu vá para a tua prova confiante de que tudo que tu viu, ouviu, leu, absorveu, tu vai conseguir passar para aquele papel e o resultado vem. Professor, vem agora? Não sei. São sementes que tu vai plantar. Tem semente que germina, tem semente que não germina. Eu passei em 7 e reprovei em 40, mais ou menos. Normal. Eu vou germinando e as coisas vão acontecendo. Eu quero que tu vá com essa confiança amanhã, tá? Sem medo, sem pressão nenhuma, vai relaxado, vai de boa. E se ninguém acreditou em ti ou ninguém acredita, quem tem que acreditar mesmo é tu. E tem certeza que eu também estou acreditando. Vou lá, vou ver teu nome, vou comemorar, vou te marcar nas redes sociais e vou dizer, tu fosse meu aluno, tu gostando de mim ou não, vou fazer isso, tá? Eu vou te avisando. Então, com isso,
Muito boa sorte, até amanhã. Fiquem com Deus e força total lá. Valeu. Posso bater uma foto?